né, hoje estou aqui, então, para mediar essa mesa, com muita alegria, que foi montada com muito carinho, né? Lucas, você vai aceitando aí. Enfim, e então, né, a mesa, então, educação, ciência e tecnologia, né, e sociedade. Então, assim, inicialmente, eu repassar algumas informações. O nosso encontro será, então, de 2 horas, começando agora, termina, né, às 8 horas. O tempo de fala dos participantes, então, né, é, em média, 40 minutos. E, então, inicialmente, o professor Sidney, né, começa a falar, e depois a professora Rosana dá continuidade ao tema. O Lucas, nosso facilitador, ele vai poder auxiliar, né, no que for necessário, e após as falas, a gente vai ter um tempo, então, para as perguntas. E eu peço que vocês já registrem, né, as inquietações no chat, que depois a gente vai repassando, né, para os oradores. Enfim, eu vou apresentar, então, né, o tema da nossa mesa. Essa mesa, então, ela vai abordar essa imbricação, né, ciência, tecnologia e sociedade. Então, de que forma, né, que essa educação se constitui um campo político, né, democrático e de poder, através, então, da sua capacidade transformadora da sociedade. Então, produzir ciência e tecnologia, né, para a sociedade ou com a sociedade, né? Qual a educação que interessa, né, a todos e a todas? Então, debates assim vão ser colocados aqui, né, nessa mesa. Então, apresentando um pouco agora dos nossos palestrantes. Então, né, nesse momento, então, eu saúdo o professor, né, Sidney, né, nosso colega, né, do Instituto Federal do Paraná, assim a professora Rosana, e o professor Sidney, ele é graduado, então, em Filosofia pela PUC, e foi professor de Filosofia da Educação, né, básica da Rede Pública de Educação, então, do Estado de São Paulo. Ele foi professor do mestrado e doutorado de educação na Universidade, né, Tuiuti do Paraná, e foi coordenador adjunto do programa de pós-graduação, mestrado acadêmico em Ciência, Tecnologia e Sociedade, CTS, do IFPR Campus Paranaguá. Atualmente é professor de Filosofia do Instituto Federal do Paraná e é professor do PPG-CTS do IFPR, e é coordenador do Grupo de Pesquisa Filosofia, Política, Ética e Educação. Apresento também a professora Rosana, de Fátima Silveira Jamal Padilha, que é doutora em Tecnologia e Sociedade pela UTFPR, mestre em Educação pela UFPR e especialista em Linguística Aplicada ao Ensino de Português da UFPR. É graduada em Letras e tem experiência em todos os níveis de educação, do fundamental ao superior, e é docente do IFPR Campus Paranaguá. É professora colaboradora do mestrado em CTS do IFPR Campus Paranaguá. Então, feitas as apresentações, né, passo a palavra ao professor Sidney e desejo ótima mesa para todos nós. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu estou muito feliz de poder estar participando desse evento, de ter sido convidado, né, porque, né, é um momento muito, muito rico, né, para a gente conversar sobre a questão da educação, né, da cultura, da formação humana, e esse evento já é um marco em relação a essas abordagens. Agradeço, então, à professora Sara, né, ao Lindomar, e aos organizadores, e, sobretudo, ao Lucas e a Evelyn, né, pelo convite, né, e pelo, assim, o esforço que eles fizeram para dar esse apoio, né, que acabou ainda, por causa do meu computador aqui, travando tudo, né? Mas o que eu gostaria de falar hoje é sobre, né, o ensino médio, né, e as suas formas de agenciamento. Lembrando que o ensino médio está, assim, num momento muito delicado, né? E que é um momento para a gente pensar, assim, que forma de gestão podemos ter desse ensino médio, né? Eu não sei se o Lucas vai projetar aí um pouco. Começa agora, professor. Começa agora, né?
Mas o que nós temos, né, é que o ensino médio, né, hoje, ele é um grande desafio. Só um instante, eu vou fechar um vidro aqui que está muito barulho. Estão conseguindo ver bem? Tá ok, Lucas. Dá para pôr no modo apresentação? Então, o que nós temos, né? Que depois do golpe de 2016, o ensino médio talvez seja um dos setores que mais sofreu o impacto disso, com as últimas reformas. Né? E o que eu vou trazer aqui, né, são alguns elementos para a gente pensar numa resistência, pensar numa outra forma de ensino médio, né, e recuperar assim, uma certa tradição já de pensamento sobre o ensino médio, né, e como colocar isso na prática. Portanto, né, primeiro eu vou começar definindo o que vem a ser agenciamento, né? Sobretudo, pensar a gestão da educação a partir dessa ideia de agenciamento. Política e gestão da educação a partir da ideia de agenciamento. No segundo momento, pensar o ensino médio e seus dispositivos de agenciamento. Né? E retomar essa noção de competência como o eixo desse agenciamento do ensino médio. O que significa isso? E, por fim, apresentar assim, né, uma perspectiva do ensino médio, né, à luz daquilo que a gente chama de agenciamento cidadão, né, solidário. E aí, retomando algumas ideias do Finber, né, para a gente pensar em outras formas de encarar essa reforma, né, sem se submeter a ela do jeito que ela está sendo imposta. Eu sou professor do ensino médio, né, eu sempre fui, embora tenha trabalhado com pós-graduação, orientado pesquisas no mestrado, mesmo doutorado, eu tenho assim uma prática muito já assim de longa data, né, no ensino médio. E eu passei por vários tipos de escolas do ensino médio, né? Então, eu sobretudo, aceitei essa fala porque eu acho que nós estamos num momento muito delicado do ensino médio e que é necessário a gente debater, né, saídas para isso e que talvez eu possa contribuir um pouco para pensar isso a partir da abordagem CTS. Tanto, né, a grande questão do ensino médio, né, eu acho que a categoria central para pensar o ensino médio é a categoria de formação. Né? Eu aqui retomo uma ideia do Mesaros, né, que ele diz, né, se a possibilidade de desenvolvimento universal do indivíduo é desfrutada ou não, consequentemente depende do reconhecimento consciente das barreiras existentes. Né? Quais são as barreiras existentes para esse desenvolvimento? O ensino médio, né, eu acho que é o coração mesmo para se pensar um projeto de nação, pensar, né, que tipo de pessoas queremos desenvolver, que tipo de país, que tipo de progresso queremos. Né? Esse termo progresso é bem ambíguo, né? Mas ele ainda é necessário, né, para a gente pensar de forma crítica. Então, é nesse sentido que, né, como pensar, né, assim, o ensino médio hoje? Né, nós estamos num verdadeiro turbilhão, né, em relação ao ensino médio, em termos de mudança, né, de uma reforma que caiu na cabeça de todo mundo, né, e que, de certo modo, está todo mundo perdido em relação a como fazer. Né? Portanto, né, só lembrando, né, que no Brasil, né, nós temos aí, né, 89% da população entre 15 e 17 anos frequentando a escola, né, de ensino médio, sendo que 12%, né, nessa idade entre 15 e 17 anos estão fora da escola. Então, é uma escola que não é para todo mundo. Né? E uma escola que se diz preparar para o trabalho, num mundo que não tem trabalho. Ontem, o Delnino, numa palestra, né, ele mostrou, né, que no Brasil 80 milhões de pessoas, né, nunca tiveram e nunca vão ter emprego. Né? A formalidade é muito grande. Né?
e apenas 30 milhões têm carteira assinada. Então, nós temos, assim, um ensino médio voltado para formar para o trabalho no mundo, né, que não tem trabalho. Professor Sidney, sim? Só me avisa na hora de passar os slides, por favor. Ah, sim, então pode passar agora, por favor. Esse foi só um preâmbulo, né, para, assim, contextualizar a questão do ensino médio, né? Mas eu começo definindo, assim, o agenciamento, né, numa perspectiva que, né, esse conceito de agenciamento, né? Porque quando nós falamos em agenciamento, né, pelo menos assim a abordagem que eu faço, né, nós temos que diferenciar do processo de instanciação. Que instanciar é você pegar assim, um molde, né, esse modelo de ensino médio aí, dessas reformas, né, e tentar incorporar isso nas escolas de uma forma mecânica, né, e forçada, no sentido em que não há apenas uma adequação a esse modelo, né. Nesse sentido aqui, a ideia de agenciamento, ela possibilita pensar assim, uma resistência a essa imposição, né, a essa forma de executar uma política, né, como essa reforma. Por isso que né, quando nós falamos em agenciamento, né, aqui eu retomei o termo entroncamento, né, para pensar assim, essa junção de ciência, tecnologia e sociedade. Retomei o significado mais básico de entroncamento, que aparece aí nos dicionários mais populares. Eu poderia discutir isso a partir de outros autores, né? Mas, por enquanto, a ideia é de trazer isso, né? Com o agenciamento como um ato também de produzir entroncamentos ou desentroncamentos, né? O ato né, de produzir aí, né, esses processos de mediação, né, de passagens, né, permitir, provocar, propiciar, ocasionar conexões e desconexões, né, agregação e desagregação, né, regulagens e desregulagens, né. O Lamer Garcia dos Santos tem um livrinho chamado Desregulagens, né, que ele analisa as políticas de ciência e tecnologia a partir desse conceito, que é muito interessante. Mas em CTS, né, geralmente a gente fala numa coprodução também dos fatos e artefatos a partir de vários atores, né, que contribuem, né, e que, de certo modo, constituem fatores dessa produção. Existe também o termo de concretização como forma de agenciamento, né? Isso é um termo que o Finber usa muito, ele retoma esse termo do Simondon, e é um termo que, de certo modo, ele vai aparecer ao longo da minha fala, né? E essa ideia também de instrumentalização primária e instrumentalização secundária. Como, assim, eixos para se pensar, né, o agenciamento numa perspectiva CTS. Por favor, poderia passar novamente aí? Então, a ideia de agenciamento, né, tem a ver com essas práticas de regulagem, né? O processo de regulagem, né, aqui eu retomo um sentido de regulagem do Merleau-Ponty, né, tudo aquilo que somos, nós o somos sobre a base de uma situação de fato que fazemos nossa e que transformamos sem cessar por uma espécie de regulagem que nunca é uma liberdade incondicionada. E essa ideia de regulagem, né, está ligada também com a ideia de equívoco, no sentido em que o deslizamento de sentidos, né, como dar novos sentidos, né, aos sentidos já existentes. E é uma coisa muito importante para a gente pensar, né, também o que o Finber propõe, né. Essa é uma parte mais teórica da minha fala, mas a ideia é a gente entrar aqui nessas políticas do ensino médio, né, e na reforma, o modo como ela foi pensada, para entender, então, essa ideia de formação de competências, né. Por favor, pode passar. Né? Quando nós falamos no ensino médio, né, nós falamos no âmbito de formação humana, né, mas o que o ensino médio forma? Né? Forma, né, digamos, o egresso.
perfil do egresso é pensado desde o começo, né? E uma série de fatores vão contribuindo para a formação desse egresso, né? E aqueles que não conseguem terminar, né? Aqueles que abandonam, né? A desistência, né? Ela significa, né, um fracasso nessa formação do egresso, né? Por isso é que, né, pensar o egresso como o produto, né, no sentido daquilo que né, o artefato, né, que resulta aí desse período que, né, que o sujeito fica aí no ensino médio. Então, o aluno, né, ele sai como um artefato que a gente pode chamar de artefato no sentido de dispositivos que vão configurando essa formação, né? Então, há uma... e aqui, então, eu trago o conceito de dispositivo, né, para a gente pensar assim, o modo como essa formação se dá, né? Veja bem, eu falei que o ensino médio forma, né, egressos, mas na reforma, né, o que conta são competências. O ensino médio forma competências, e parece que o egresso ele fica uma figura vazia, né? Então, o que seria um dispositivo, né? O dispositivo, ele né, aqui eu retomo uma definição do Foucault, né? Ele é composto por elementos tangíveis e intangíveis, né? Nesse sentido, o dispositivo, né, é tudo aquilo que produz coisas, produz comunicação, produz relações de poder, porque comunicar é agir sobre o outro, né? E aqui, então, nós temos a ideia que quase tudo, né, que nos afeta, né, constitui-se num dispositivo. E essa definição do dispositivo do Foucault, né, ela foi aperfeiçoada pelo Agamben, né? Na próxima... Por favor, pode passar aí. Eu estou assim preocupado com o tempo, né, mas depois eu posso voltar aqui, né, nessas definições, mas essa definição do Agamben é mais importante para a gente entender que o... Pode passar aí, Lucas. Obrigado. Sidney, pode ficar tranquilo, tá? A gente começou um pouco atrasado por conta do que aconteceu, né? Então, você tem aí pelo menos mais uns 25 minutos, 30, tá bom? Sim. Então, essa ideia aqui, né? Os dispositivos, para entender esse agenciamento, nós precisamos entender o que vem a ser um dispositivo, né? Pelo menos nessa abordagem que eu faço, né? E aqui, então, eu retomo o significado de dispositivo que o Agamben, né, aperfeiçoa, né, a partir do Foucault, né? E aí o dispositivo tem a ver com essa produção de sujeitos, né? O sujeito resulta da relação do corpo a corpo entre os viventes e os dispositivos, né? E aqui ele vai, né, definir, né, o dispositivo como qualquer coisa que tenha, de algum modo, a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar, assegurar gestos, né, condutas, opiniões e discursos dos viventes, né? Então, ele vai criar, né, a partir dessa definição, ele traz aqui um conjunto de coisas que podem ser dispositivos, né? Aí ele fala, não somente as prisões, os manicômios, né, o panóptico, as escolas, as confissões, as fábricas, né, as medidas jurídicas, mas cuja conexão com o poder é, de certo sentido, evidente, né? Mas também coisas que aparentemente não estão ligadas né, a relações de força e poder, né? Como a caneta, uma escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares, porque não a linguagem mesmo, né? que é talvez o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos, né, um primata, provavelmente sem dar-se conta das consequências que seguiriam, né, teve a consciência de se deixar capturar. Então, o dispositivo é sempre né, sempre né, algo que captura, né, e que produz esses sujeitos. Esse é um conceito importante para a gente entender o que vem na sequência, né? Os dispositivos de gestão da educação básica, tal como eu indiquei, né?
Daí que, quando nós falamos de dispositivo naquele sentido, né, nós podemos identificar, nesse agenciamento da educação básica, né, uma série de dispositivos, né, que eu, assim, os dividi, né, primeiro como atores institucionais, né, desde da OCDE, né, porque, veja bem, é ali que se define, né, aquela avaliação de PISA, né, que compara, né, a educação nos vários países, né, e a reforma do ensino médio, um dos argumentos foi que o Brasil vai muito mal nessa avaliação, né, e que isso estava exigindo, então, uma reforma radical do ensino médio, enfim, né. A Unesco, né, com seu laboratório aqui latino-americano de avaliação da qualidade da educação, né. Então, aqui são alguns dispositivos internacionais, mas nós temos também o Ministério da Educação, né. Esse conceito de dispositivo ele é muito rico, né, porque ele permite identificar tudo aquilo que, de certo modo, exerce poder, né, e induz, né, as coisas. O MEC, né, Conselho Nacional de Educação, o INEP é um dos dispositivos mais importantes para a gestão da educação, sobretudo do ensino médio, né. Hoje o INEP está passando por uma crise, né, nós temos o Enem aí logo na semana que vem, e o que nós vemos assim que estamos num caos, né, em um processo de desorganização total mesmo, né, das políticas e de apagão, né, porque o INEP é aquele que oferece aí os dados, as estatísticas, né, você pode chamar o INEP do dispositivo de um corpo técnico científico, né, que produz as informações, as estatísticas necessárias para as políticas, né, e para o investimento em educação. E o que está acontecendo com o INEP hoje, né, revela aí uma estratégia mesmo, né, ou seja, uma forma de agenciamento que é um agenciamento baseado numa desconstrução, né, voltado para uma desconstrução. Nós temos outros atores também, institucionais, né, no caso a Amped. A Amped eu até destaquei ali porque é um ator assim, muito interessante, porque é um ator contra-hegemônico, né? Mas temos aí também os atores que tentam adequar a educação cada vez mais ao mercado, né? E aqui, né, desde essa Fundação Lehman, né, Fundação Ayrton Senna, essa Fundação Ayrton Senna, ela é interessante aqui para se destacar, né, porque quando começou a se falar em avaliar uma competência chamada competências socioafetivas, a Fundação Ayrton Senna, né, logo de início já forçou, né, o MEC a criar um edital para selecionar um grupo para construir uma matriz dessa avaliação dessas habilidades aí socioemocionais, esse tipo de competência. E veja bem, e aí houve toda uma estratégia, tem toda uma discussão a respeito de como foi construída essa matriz, né, os interesses que estão por trás disso. Mas, enfim, hoje isso já está incorporado no sistema, né, mas antes era visto assim como uma coisa muito estranha que não poderia funcionar, mas agora isso já é algo, né, muito presente. Aqui, então, nós temos esses dispositivos que a gente pode chamar de atores também, né? Por favor, pode passar. Aí temos também dispositivos na forma de programas, né, documentos, sistemas, né, e aí todas essas leis, né, esses decretos, né, e aí os sistemas de avaliação também, né, que eu não vou estar pormenorizando, mas, né, eu só destacaria aqui a Base Nacional Comum, que é o documento que eu vou analisar com mais cuidado, né? Mas aqui nós temos, então, essas formas de avaliação, né, que são dispositivos muito eficientes, né, no controle e no agenciamento, né? O censo escolar, né? Nesse ponto, o INEP ele é fundamental, né? Aqui eu não vou endemonizar a técnica, né? Eu acho que esse trabalho técnico que o INEP faz, essas avaliações, é um trabalho muito fundamental, né? E que sem isso a gente estaria, né, sem condições de gestão mesmo em política. Então temos o Enem, que do ponto de vista do ensino médio, ele é central, né? O IDEB, que são dispositivos voltados para esse agenciamento, né? Então tem esse conjunto de dispositivos.
Por favor, pode passar, Lucas. Agora, o dispositivo que eu penso que é o centro de todos os, digamos, males aí dessa reforma, né, está nessa base nacional comum, né? Essa base nacional comum curricular, né? O modo como ela foi construída, o modo como ela agencia, né? E aqui há um refinamento, né, do agenciamento, de um agenciamento sociotécnico, né? E de um uso dos dispositivos com uma perícia que é inacreditável, né? Mas só que agora a gente não sabe como é que a escola vai se enquadrar nisso ou vai se rebelar contra isso, né? Mas, de qualquer forma, alguns estados já anteciparam uma adaptação a essa reforma, outros vão ter que fazer isso a partir do ano que vem, mas está todo mundo, de certo modo, ainda muito perdido, né, em relação a isso. Os estudos mostram isso, né? Essa semana mesmo eu participei de um GT que teve a apresentação de trabalhos mostrando como que na prática isso está acontecendo em alguns lugares, né? Mas não é nada assim positivo, né, o que está acontecendo até agora. Então, essa base nacional comum, né, curricular, ela estabelece aqui, né, alguns princípios, né, e vai estabelecer novos dispositivos para esse agenciamento da educação, né? Mas aqui eu destaco, né, então, né, essa ideia de competências específicas para cada área de ensino, né? Que tipo de dispositivo as competências se constituem, né? Assim, essa base, então, indica que as decisões pedagógicas devem ser orientadas para o desenvolvimento de competências, né? Então, eu só destacaria isso por enquanto. Pode passar, por favor, Lucas. E aqui vai ter uma definição de competências, né? E aí, né, tem essa ideia de aprendizagens essenciais, né, que são definidos como competências, habilidades, atitudes, valores para mobilizar, articular e integrar, expressando as competências, né? Competências como mobilização de conhecimentos, né, procedimentos, habilidades, práticas, né, valores, né, para resolver essas demandas do cotidiano, demandas, né, e desafios que os alunos enfrentariam, né? Enfim, aí aparentemente, né, parece que não há nada de errado com essas competências, né? Desenvolver essas competências. Contudo, né, a forma como elas permitem um tipo de agenciamento que está em questão, né? Daí que, né, no artigo 35, né, no primeiro parágrafo, né, da LDB que foi reformulado, nós temos aqui, né, essa expressão de competências e habilidades que deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem do PNE, né? Essa ideia de equivalência, como que, de repente, direitos e objetivos de aprendizagem, eles são convertidos em equivalência. Aqui, essa ideia de equivalência é que nós temos um mecanismo, né, de passagem de uma coisa para outra, né, de entroncamento, né, que é o segredo aí dessa política, né? Ao possibilitar essa equivalência aqui, né, portanto, né, aqui nós temos que as competências elas estão associadas a habilidades, né? Como eu vou mostrar daqui a pouco, as habilidades elas estão associadas, elas são codificadas e elas viram uma espécie de informação que, na forma de um pacote, pode ser, então, né, armazenada, pode criar, assim, né, uma forma de avaliação e ranqueamento, né, dos sistemas de ensino, das escolas, né? Então, aqui, do ponto de vista, digamos, técnico, né, né, desse agenciamento, né, a produção dessa equivalência é muito chave, né? Por favor, pode passar. Então, aqui nós temos esse dispositivo de regulagem, né, de agenciamento do ensino médio. Pode passar, por favor. Só vou destacar aqui alguns pontos dessa. E aqui, né, nós temos alguns dispositivos internos a esses dispositivos, né, que
que são os itinerários formativos, né, essa ideia de arranjos curriculares, e a forma como, nesse agenciamento, né, foram criados algumas trilhas, algumas possibilidades para a escola. E o agenciamento é exatamente isso, né? Como criar trilhas, como criar caminhos, pensar assim, a escola como uma espécie de espaço, né, de manobra, ou seja, onde as pessoas vivem, né, mas e convivem, né, no sentido pedagógico, mas esse espaço pode ser, então, né, articulado, né, e organizado de acordo com certos interesses e certos princípios, né? E aqui é como se produzisse uma espécie de labirinto, né? E com entradas e saídas. Então, o ensino médio, como a gente vai ver daqui a pouco nas matrizes ali, né? Ele foi pensado como uma espécie de jogo, né? E que tem várias possibilidades, várias escolhas, e esse jogo vai ser pontuado depois nas avaliações na forma de competências e habilidades, tá? Então, essa é uma hipótese que eu apresento, né? Mas que eu penso que ela é muito interessante, né? Porque ajuda a compreender, né, assim, o aspecto mesmo da matriz que se apresenta, né? Por favor, pode passar, Lucas. Então, vejam bem que aqui, né, quando nós falamos em matriz curricular, itinerários e os caminhos, né, é como se fosse um jogo, né, um circuito de jogo, né, e que há vários caminhos, e aqui eu penso que esses dois quadros aí, né, eles assim expressam, né, figuram, né, assim, a essência mesmo dessa reforma, né? O que se pode fazer ou não, né? Então, um diretor de escola, quando ele pega isso, né, e a comunidade escolar, eles falam, nossa, a gente vai ter que fazer isso, né? E eu penso que o grande desafio, né, é que, se pensarmos em termos de um agenciamento cidadão, né, que tipo de escola vai se ter a partir daí, né? Agora, se pensarmos no enquadramento automático, né, isso também vai ser muito violento. E, portanto, nós estamos assim, num período que nós vamos passar por essa experiência, todas as escolas do ensino médio, né, cada uma, e aí que está, né, essa ideia de liberdade, né, cada uma, que é talvez assim, um encanto maior, né, cada um vai entender de um jeito, interpretar isso de um jeito, né, enfim, mas esse é um quadro também que a gente poderia analisar com mais cuidado aqui cada itinerário, né? Mas a princípio eu gostaria só de mostrar esses itinerários e essa grade curricular aí e tal, na grade não, mas essa matriz curricular aí, como é que ela, né? Essa é de matriz, né? Que precisa ser reproduzida, né? Mas, a princípio, então, você tem aqui, né, todo um modelo, um molde, né, e que aqui tem todos os princípios dessa, né, dessa forma aí de gestão, né, e desse agenciamento, né. Então, isso foi pensado, e agora você tem um quadro que expressa bem, né, a natureza desse agenciamento. Mas vou passar a analisar assim, algumas consequências disso aí, né, e algumas críticas também, né? Depois a gente pode voltar também a discutir isso. Por favor, pode passar, Lucas. Então, né, o que se tem, né, é que junto com essa base nacional, né, nós vamos ter também a produção de um processo de avaliação que vão refinando, né, e vão controlando, né, o que se faz, né, a partir dela. Em relação à educação profissional, né, o Gustavo Henrique Moraes, ele está coordenando uma equipe que está construindo uma matriz de avaliação da educação profissional e tecnológica, né, nos vários níveis. E eu acompanhei assim, esses seminários, né, e esse material aqui, né, esse é um livro, né, que mostra assim,
a concepção de avaliação, a concepção de educação que eles têm, né? E a ideia assim, é como criar assim, evidências para avaliar essas habilidades e competências. Então, eles estão discutindo, né, como mensurar, como enquadrar essas aprendizagens, convertendo isso nessa codificação que... mas que tipo de evidência, né, na prática vai permitir isso? Então, isso é o que está sendo construído. Né? Mas, veja bem, é uma forma, então, de continuar fazendo aquilo que, de certo modo, né, já está posto ali nessa base nacional comum. Por favor, poderia passar mais um? Daí que nós falamos de um controle tecnocrático da educação, né? Então, aqui nós temos essa base tecnocrática, né? E o modo como ela, né, conduz essa reforma. Né? E aí nós temos a série de dispositivos que eles usam, né? E a centralidade dessa ideia de competência e a operacionalidade, né, também do conceito de habilidade para, né, mensurar essas competências. Né? Nesse sentido que, né, agora eu vou passar a examinar o significado dessa competência, né, essa ideia de competência, dentro de uma concepção ético-política, né, que vê com certa preocupação, né, essa forma de agenciamento. Por favor, Lucas, pode passar mais um. O Laval, né, escreveu um livro, né, chamado A Escola Não É uma Fábrica, né, não é uma empresa, a escola não é uma empresa, né, onde ele analisa o contexto, né, e as orientações das reformas da educação, né, no sentido de enquadrar a escola, né, naqueles princípios do mercado, né, e fazê-la funcionar como uma empresa. Né. E ele, né, vê nas competências, né, o elemento central, né, desse processo. Não é à toa que ele vai dizer que isso, né, é uma política, né, que leva a uma desinstitucionalização, uma desvalorização e uma desintegração da escola. Né? A escola passa a ser conectada ao sistema mercado, sendo focada como uma atividade que tem um custo e um rendimento e cujo produto é assimilável a uma mercadoria. E essa mercadoria, ela se apresenta aí como competências, né? O serviço que a escola oferece como sendo competências. Por favor, pode passar mais uma. Por isso que, quando nós pensamos em competências, né, nós temos que levar em conta, né, o modo como isso foi construído, né, no âmbito mundial mesmo, né, e o Laval mostra bem isso, né, e como que o que está acontecendo agora, né, é apenas um ajuste a essas políticas aí já de longa data. Né. Por isso que a competência corresponde a um imperativo geral de um controle fino e de avaliação rigorosa, segundo normas idênticas para todos. Né. E aqui, né, temos um processo, né, que torna a escola cada vez mais funcional, segundo uma racionalidade reducionista e mutiladora. Né. Os professores passam a funcionar mais como tutores, guias, mediados e mediadores das demandas dos alunos, das exigências do mercado sempre mutante, né, tendo que rever seus objetivos, métodos de ensino, né, conforme os mecanismos de avaliação e as exigências de inovação. Né. Trata-se de equiparar o conhecimento com a informação e de quantificá-lo, dilui-se o caráter teórico do conhecimento, é uma forma de identificação individualizada da aprendizagem. Né. Então, esses são alguns aspectos que estão presentes nessa reforma, né, e que, né, vão ter um impacto, né, decisivo, né, na escola, porque isso agora tem uma base de controle, né, que essa reforma traz, que vai possibilitar acompanhar bem isso aí, né, do ponto de vista tecnocrático mesmo. Por favor, pode passar mais um.
Aí tem essa ideia de eficácia, né, que é o princípio, né, do modelo escolar empresarial, né, que é um princípio da tecnologia também, né, é uma visão tecnocrática. Né. Aqui, né, mais uma vez eu trago o Lavalo, mas eu trago também o Álvaro Vieira Pinto, né, para pensar, né, que a competência já, né, tem a ver com, né, uma mecanização mesmo dos processos de avaliação, né, e aqui eu trago uma frase do Álvaro Vieira Pinto que ajuda a gente a, né, a fazer uma associação depois com algumas coisas que o Paulo Freire fala também, né, sobre, né, o que tem né, essa tecnificação da educação, né, o que ela vai levar. Né. Então, o Álvaro Pinto diz, não é uma cibernética empírica que é essa aí que se faz. Não se trata da entrega de um embrulho de uma pessoa a outra, mas de possibilitar uma modificação no modo como essa e outra, como essa ou outra pessoa, que é o aluno, está capacitada para receber esse embrulho. Né? A escola é um ambiente, ao mesmo tempo, também é um processo, né? E ela tem uma dinamicidade, né, que não pode ser reduzida, né, a essas formas de controles. Então, o Fimber também vai dizer, né, que no mundo real tudo está ligado, mas as especializações tendem a isolar, né, ou seja, o tratamento técnico, né, tende a isolar e separar uma seção da realidade para um tratamento analítico. Então é isso que, né, nós temos com que as competências, né, como aí o eixo dessa, né, gestão da escola, né, também, né, permite, né, esse tratamento analítico, descontextualizado. Né. Pode passar, por favor. Quanto tempo ainda tenho? Aí tem também a abordagem do Saviani, as críticas que o Saviani faz ao tecnicismo, né? Mas eu gostaria, assim, de Sidney, você tem pelo menos aí mais uns 10 minutos, tá? Daí a gente passa para a Rosana, para daí a gente fazer o debate. Certo. Então, poderia passar ali pular já para o slide número 25. Para a lâmina aí, número 25. É o Lucas que está controlando, ele já vai mexer. É para ir para o slide 25, é isso? Isso, por favor. O Fimber, né, ele traz uma ideia de agência, né, que é muito interessante. Né? A questão não é de negar, né, a importância do tratamento técnico, né, desse aspecto técnico da administração, a importância de escolher informações das avaliações, dos sistemas de avaliação. Né? Porque, veja bem, a avaliação é uma coisa muito organizada. Né? Nós temos um sistema nacional de avaliação, mas nós não temos um sistema nacional de educação. Né? E o Saviani, ele sempre fala isso, mas que é preciso criar um sistema nacional de educação. Né? Não adianta ter um sistema nacional de avaliação, né, sem um sistema. Mas a grande questão é essa, né? Esse encontro entre os especialistas e os leigos, né, que constitui essa ideia de agência cidadã, né? Porque quando essa reforma vem de cima para baixo, né, feita a partir dos técnicos que definem, né, o que vai acontecer com a escola, né, isso é uma coisa autoritária. Né? Contudo, o que a escola pode fazer, né, frente a isso? Tá? Pode passar, Lucas. Então, essa ideia de agência cidadã, né, possibilita, né, pensar um caminho para a escola lidar com isso. Tá? Que os técnicos eles podem ter conhecimento, né? Mas o conhecimento das pessoas que são afetadas por essas políticas, né, por essa matriz aí né, de reforma, né, isso tem que ser levado em conta também. Né? Isso é um conhecimento
conhecimento que é frequentemente associado por danos da tecnologia que tinham sido ignorados, né? Ou por potencialidades não levadas em conta pela tecnologia, no seu projeto, no seu design, né? Que não foram identificadas pelos tecnólogos, né? Então, quando se projeta uma tecnologia, né, geralmente se leva em conta alguns parâmetros, mas outras coisas que não foram levadas em conta vão ser sentidas pelos usuários, né? Então, o conceito do Finber, né, ele permite a gente pensar assim, como que no processo de concretização né, de uma tecnologia, né, muitas mudanças podem ser incorporadas a partir dessa experiência dos usuários, né? Mas aí é que é necessário uma agência que possibilite, né, esse encontro, né? E a agência, né, exige conhecimento, poder e ocasião. A ocasião não vai faltar, né? Né, porque as escolas vão ter que lidar com isso de alguma maneira, elas vão ter que buscar, né, adequações, né, em termos de como, né, incorporar isso. Então, os utilizadores podem imaginar, e em alguns casos podem mesmo incorporar mudanças, né? Essa, então, é a ideia de agência, né, cidadã, né? Mas, com certeza, né, isso é apenas um dos aspectos, né, que eu poderia falar mais sobre isso. Mas eu vou passar agora assim, para assim, o que a escola pode fazer, o ensino médio pode fazer em relação a isso, né? O Lucas, pode passar para o slide número 29? Certo. Enfim, o que nós temos é um pacote, uma reforma, né, que foi, né, produzida autoritariamente, né, por técnicos e especialistas, e que agora os que estão na escola, trabalhando na escola, vão ter que se adequar a ela. Mas essa adequação, como ela pode ser feita? Né? Ou como ela não pode ser feita? A questão é que é preciso resistir a isso. Né? Então, que tipo de resistência, né, pode ser feita a isso? Que tipo de ensino médio seria desejável? Né? E quais são as lacunas que estão aí que possibilitam a gente pensar as saídas? Né? Que eu retomo uma ideia do Finber, né? Fala aqui de valores e princípios mesmo para a escola, né? Mas aqui no abordagem da teoria crítica, né, os valores não são o oposto dos fatos, né? Apenas coisas subjetivas. Valores exprimem aspectos da realidade que ainda não foram incorporados no ambiente técnico, assumido como estabelecido. Esse ambiente foi moldado pelos valores que presidiam a sua criação. As tecnologias são a expressão cristalizada desses valores. Novos valores abrem os projetos bem estabelecidos à revisão. Né? Então, esse é um princípio importante, né, para entender que, numa abordagem da teoria crítica, né, sempre pensamos que esse agenciamento é uma seleção de potencialidades da realidade que vão receber investimentos e vão poder se desenvolver, e o esquecimento de outras potencialidades, né, que ficam sem condições de se desenvolver. Né? O agenciamento é exatamente isso. O que vai ser desenvolvido, o que não vai ser desenvolvido. Né? Ô, Lucas, pode passar mais um. Então, é por isso que, segundo o Finber, né, os valores são os fatos do futuro. Né? E o que eu vou falar agora são alguns valores para a escola. Né? São valores, estratégias contra-hegemônicos, né? Para enfrentar essa reforma. Né? Por favor, pode passar mais um. O primeiro seria essa ideia de fazer uma micropolítica, né, como prática de agenciamento cidadão e solidário. Né? Micropolítica por causa, digamos, da dimensão da escola, né, esse espaço que é a escola. Né? A visão da ciência como modo de transformar o mundo e a agência cidadã escolar, né, como forma de definir os propósitos para isso. Né? Que tipo de ciência vai ser ensinado, que tipo de pesquisa pode ser feita ali na escola. Né?
Então, como definir isso, né, numa perspectiva dessa agência cidadã? Aí, no segundo ponto, uma abordagem CTS inicial que redefina os horizontes de formação e o delineamento de um projeto de vida coletivo e dos projetos integradores da escola, com impactos na definição do ensino-aprendizagem, pesquisa e extensão, a ideia de curricularização solidária da extensão como forma privilegiada para viabilizar isso. Veja bem, essa extensão, que é algo ligado à universidade, ela pode ser trazida também para o ensino médio, e já está havendo um esforço nesse sentido, né? Os institutos federais fazem isso, né? E eu penso que aqui nós temos uma forma de pensar também, né, um ajuste desse ensino médio. Trabalhar com a perspectiva da economia solidária e da tecnologia como base de uma formação para o trabalho e a criação de renda, criação de bens e serviços solidários, baseado na concepção de gestão dos comuns para se atuar na escola. De essa gestão dos comuns, né, pensar a escola não como uma empresa, mas como, né, um espaço compartilhado, né, e cujas regras também são definidas colegiadamente, né, pelos seus usuários, né, enfim. Essa sede de comuns, né, tem toda uma literatura e uma prática mesmo de gestão dos comuns, né. Aqui não daria para falar sobre isso, mas assim, temos uma experiência quando os alunos ocuparam as escolas, né, eles fizeram uma gestão da escola, né, como um comum, né, que é uma experiência rica e que orienta muito, né, o que pode ser feito também. A valorização da ciência e das técnicas como instrumentos de emancipação que devem ser sistematicamente conhecidos como base para a produção de conhecimento e soluções localmente engajados, mas também, né, para a superação das condições metabólicas impostas pelo capital. Ou seja, a pedagogia histórico-crítica, né, aí que tem que ensinar conteúdos, né, nesse sentido, e saber sistematizado, né, não é aquela descuidado com os conteúdos. Pode passar mais um, pronto aí, por favor. A concepção de tecnociência como produção de conhecimento com o outro e para o outro, como se este fosse e para o outro, né? Não tratá-lo como um depósito, mas como um parceiro na construção da pesquisa, que desde o início deve estar presente, né? Isso aí é o princípio da comunicação e dialogicidade do Paulo Freire. Porque, bem, quando se fala em projetos de vida, né, na escola, como construir projetos de vida, né? Isso é uma coisa que precisa ser analisado, né? Mas aqui, né, nós temos aqui a ideia de projetos, né, como trabalhar com esses projetos na escola, né? As proposições de projetos articuladores coletivos e TCCs também, por que não da prática de TCCs, de um trabalho que o aluno faça, né, que seja individual, junto com esses trabalhos coletivos, que incorpore os princípios acima. Projetos que signifiquem contribuições para a sociedade, né? Reconhecimento da produção e contribuição do aluno para o coletivo. Isso exige buscar estratégias alternativas de pesquisa engajada, forjar condições locais para a construção de um ensino médio integrado como travessia para a politecnia, escola unitária e formação omnilateral, né, que são princípios também que foram quebrados com essa reforma, né? Tomar progressivamente as escolas como centros, né? Essa ideia de centro cívico, essa ideia de escola como cidade, né? Então, na discussão do ensino médio, tem um livro, Ensino Médio, Ciência e Cultura e Trabalho, organizado pelo Frigoto, Ciavata, né? Que mostra assim, a importância, né, dessa ideia, num dos capítulos, fala da importância dessa ideia de cidade para pensar a gestão mesmo, né? E o Finberg também tem um texto onde ele fala da educação nos modelos da fábrica e no modelo da cidade. A cidade é vista como um processo de agenciamento também, onde as pessoas estão convivendo e, ao mesmo tempo, construindo significados, construindo mundos juntos, né? Diferente da fábrica, onde elas são agenciadas por outros. No sentido de tornar progressivamente as escolas como centros, né, de agenciamentos sociotécnicos integrados com outras organizações com as mesmas finalidades. Pode passar, Lucas, terminando já aqui, mais um minuto.
Assim, né, ao ingressar no ensino médio, deve se perguntar, como polo orientador aos estudantes, como é que eles querem contribuir para a comunidade onde vivem, né, para a prosperidade comum, e não apenas o que eles querem ser individualmente. Essa é uma questão que, desde o início, deve orientar o processo de formação. A Petrolina, né, Gonçalves, numa palestra de abertura do Exocist 2021, né, esse mês passado agora, ela, né, exaltou bem isso, né? Essa dimensão mesmo coletiva, né, da formação e que essa ligação com a comunidade, né? Porque, veja bem, quando se fala em projetos de vida, né, são projetos isolados dos alunos, né? Ou falando num projeto comunitário, né, numa relação da escola com a comunidade, como que os alunos são, né, formados também, né, nessa articulação. O desenvolvimento dos alunos do ensino médio, como crescer juntos dos estudantes na comunidade. Escola como lugar de acolhimento e mobilização, né? Acolhimento, né, numa situação estressada como nós estamos, né, de tanta vulnerabilidade, né, e mobilização, acolhimento, que vai ter apoio pedagógico, apoio psicológico, de alimentação e apoio os mais diversos, mas de mobilização também, né? Questão de criar uma força capaz de atuar socialmente, politicamente. Necessidade de construir alianças democráticas entre pessoas e instituições para resistir aos projetos prejudiciais ao país e às localidades, geralmente desenhados sem a participação popular e fora dos contextos por eles atingidos. Para isso, é necessário restaurar a ação dos que têm sido tratados como mero objetos de gerência do código técnico dominante. Então, isso aqui eu retomo, né, uma fala do Finber, né, que a agência cidadã, né, ela inverte esse processo de dominação tecnocrática, né, de imposição de modelos, né, no sentido em que, né, restaurar a ação dos que têm sido tratados como mero objetos de gerência do código técnico dominante, né. A agência cidadã é esse espaço, né, de ressignificar, de transformar, de dar novos usos para esses dispositivos que foram, né, colocados, né, e que estão aí, né? Enfim, eu praticamente já terminei a minha fala. Pode passar a última lâmina, que é são as referências, né? Enfim, a minha fala foi assim, mais para trazer uma preocupação, né, a respeito dessa reforma, dessa contra-reforma, né, pensar isso a partir de um diálogo com os autores que pensam a educação no Brasil, Paulo Freire, né, Álvaro Vieira Pinto, Saviani, né, mas também autores ligados ao campo CTS, como Finber, né, e pensar assim, o que nós vamos poder fazer, né, em relação ao que está aí. Então, acho que isso é um debate que está sendo feito no Brasil inteiro, né, e eu acho que espero que a minha fala tenha assim, trazido pelo menos assim, algum ponto assim, para a gente situar essa questão, né? Então, assim, eu encerro minha apresentação. Obrigado aí, desculpa aí pelos atropelos, porque a gente está tão estressado assim com esse trabalho online que a gente fica cada vez mais... Muito obrigada, professor Sidney. Depois a gente vai poder partilhar aí algumas inquietações, né? Conversar um pouquinho. Agora eu passo a palavra para a professora Rosana. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Estou revendo a Nádia aqui, faz um tempão que eu não vejo a Nádia. Dei oi ali no chat. Oi, Nádia. Ela entrou depois. Bom, gente, primeiro eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui, né, estar com um colega como o Sidney, que eu admiro muito, né, um cara muito inteligente, eu aprendo muito com ele. Né? Agradecer a Evelyn pelo convite, agradecer o Lucas, que a gente já está aí conversando há alguns meses, não é nem um mês, é mais que... Né? A Evelyn é muito organizada, ela entrou em contato com a gente há algum tempo, a gente sentou, discutiu, pensou juntos, né?
o Lucas também, um menino incrível, então eu agradeço muito mesmo, de verdade, a professora Maria, né, Sara, que eu tenho certeza que também tem dedo dela na nossa participação aqui, então também agradeço, né, e assim, quando nós sentamos para conversar, eu e o Sidney, a gente tentou conciliar algumas questões, o que é que ele estava trabalhando, o que eu estava trabalhando, e assim, foi uma convergência, né, de temas e de problemas, de questões que no momento primeiro a gente não enxergou com clareza, mas depois quando a gente começou a conversar, né, começou a pensar juntos, a gente viu, nossa, e talvez o Sidney tenha enxergado melhor que eu no primeiro momento, isso que eu vou falar agora, né, quando eu falo do que eu estava tocando naquele momento, que é o projeto Lila, eu falo, posso falar do Lila e tal. E ele começou a ouvir e tal, ele falou, mas cabe direitinho aqui, encaixa direitinho aqui. Então, quando a gente estava preparando a escrita do texto para trazer para vocês aqui a nossa discussão, e eu li o Sidney, porque eu lendo o Sidney consigo entender melhor o Sidney, né? Então, assim, quando eu li o Sidney, eu falei, nossa, mas encaixa mesmo, né? Tem tudo a ver. Então, eu vou ler para vocês aqui com calma, o texto, eu me organizei, porque eu sou uma pessoa que, se você solta para falar, eu me disparo e não paro mais. Então, eu vou aqui até as 10 da noite. Como a gente tem prazo, eu vou ler aí e vou explicando aos poucos para vocês onde é que se encaixa, né, e por que se encaixa com o que o Sidney está falando. Porque ele fala assim, quais são as possibilidades? Né? Alguns podem pensar depois da fala dele e falar, tá, e daí? Que possibilidades podem acontecer? Possibilidades que já estão acontecendo, né? E possibilidades que a gente pode parar para pensar sobre elas, que sejam respostas ao que o Sidney colocou, tá bom? Então, eu gostaria de pedir para vocês acompanharem aí a minha leitura, leitura, né, e me desculparem dela ser guiada por uma leitura, porque eu acho que mentalmente eu consigo me organizar melhor, mas aí a gente vai conversando com calma quando eu concluir aqui, tá bom? Então, considerando o que o Sidney falou, e em especial o que ele coloca ali como valores guias contra-hegemônicos para reinventar o ensino médio, eu acho que vale a pena a gente observar a iniciativa significativa que é o Projeto Lila. Tá? Então, vou vender meu peixe aqui agora. Né? O que é o Projeto Lila? O Projeto Lila é um laboratório integrado de letramento acadêmico-científico que se enquadra em todos esses valores que o Sidney apresentou nos últimos slides dele aí. Né? O Lila, pode colocar lá, Lucas, se você quiser, tá? A figurinha. Isso que eu ia perguntar. Pode colocar. Os meus slides não acompanham, eles são só uma ilustração da fala, né? Eu não fiz como o Sidney assim. Então, como a gente vai ver ali... Tá tudo certo? Tá tudo certo. Eu acho que é um antes desse daí, para mostrar a imagem do Lila. Tá? Esse mesmo. Esse é a apresentação, a abertura é o seguinte, né? O seguinte ali que vai começar com a fala, o próximo slide. Né? Então, o Lila, ele é um projeto que foi criado no contexto da pandemia, tá? Antes de 2020, o Lila não existia como Lila. Né? Ele é consequência de uma pesquisa intitulada Práticas de Ensino de Gênero para Literacias Acadêmicas, cujo objetivo foi o mapeamento de demandas de letramento acadêmico em 3 instituições de ensino superior paranaense, a UEL, a UTFPR e a Unespar, no intuito de desenvolver uma possível integração de atividades que poderiam ser ofertadas para o letramento acadêmico de alunos de graduação e pós-graduação no início. A partir dos resultados da pesquisa, que foi citada acima, o grupo inicial de pesquisadores pôde desenhar um projeto e recomeçar um plano de ação para a constituição do que se constituiu como Lila, com base em dados sobre as necessidades, demandas, motivações. Então, aí no próximo slide, pode passar, Lucas, por favor. Vocês vão ver aí que é um conjunto de instituições que vão se juntando aí. Então, o Lila ele não nasce do nada, ele nasce de um projeto de pesquisa
esse projeto de pesquisa nasce do interesse do trabalho com letramento acadêmico e científico, de acadêmicos de nível superior, né, no primeiro momento, e esse interesse é um interesse que está relacionado a interesse de pesquisadores que estão trabalhando em rede, em toda a América do Sul e América Central, como vocês podem ver aí na imagem. Então, o Lila já nasce de uma relação em rede de educadores que estão se conectando em rede e têm um objetivo comum, certo? E com base em dados sobre as necessidades, demandas e motivações, bem como com um plano de ação, o projeto foi apresentado a diferentes autoridades universitárias. Ali no próximo slide, depois desse, eu acho, se eu não me engano, com o objetivo de identificar as razões e condições para o seu funcionamento. Então, aqui são as instituições, né, que foram visitadas e com as quais se conversou a possibilidade do Lila. Então, como vocês podem ver aí nas imagens, né, no Paraná, vocês têm aí universidades estaduais, universidades federais e o Instituto Federal do Paraná. Então, lá em 2020, já há todo esse arranjo e esse encontro de convergências de interesses, né, de pesquisadores que estão localizados nessas instituições, tá? Então, o objetivo era identificar as razões e condições para o funcionamento do Lila nesse primeiro momento. Então, procurou-se otimizar as atividades através de um trabalho colaborativo e interinstitucional. Então, o Lila já nasce assim, nasce em rede, num trabalho colaborativo interinstitucional entre pesquisadores e educadores dessas instituições, né? E nesse contexto de integração e trabalho colaborativo em rede, o IFPR foi englobado às demais instituições já pertencentes ao projeto, por meio do ingresso de pesquisadores. Então, assim, o IFPR, ele integra o projeto por meio de pesquisadores colaboradores. Entre esses pesquisadores colaboradores, me encontro eu, né? Então, foi assim, um colaborador aqui entrou em contato com outro ali, outro lá, por conhecer o trabalho, por conhecer interesses comuns, a gente foi se unindo, né? Tanto é que essa imagem de fundo e que perpassa todos os slides da apresentação, que tem a ver com colmeia, com abelha, né? Que a Evelyn gostou tanto, é a imagem, é o símbolo imagético do grupo, porque a gente se vê como abelhas mesmo, né? A gente se reúne como abelhas, né? No Paraná, a gente tem a nossa abelha rainha, que é a Vera, né? Mas a gente se reúne o Brasil inteiro como abelhas. E foi o contexto da pandemia que permitiu, né, toda a contradição possível aí da pandemia, foi o contexto da pandemia que permitiu essa união em rede, tá? No caso do Instituto Federal do Paraná, por seu perfil diferenciado, eu observo que o Instituto, acredito que vocês saibam disso, mas eu vou reafirmar, né, ele atende à formação profissional do ensino médio à pós-graduação. Então, quando o Instituto Federal foi englobado a esse projeto maior, ele englobou conjuntamente as atividades já em curso, novas possibilidades de pesquisa e de atuações, que são novos interesses e necessidades relacionados agora ao ensino médio integrado e profissional, porque nós temos uma característica diferente, né? Pode passar para o próximo slide. Então, como vocês veem aí, né, nas casinhas de abelha aí, a gente tem aqui no estado do Paraná, né, a UEM, a Unespar, a UTFPR, a UEL, o IFPR, né, entre outras. E no Brasil inteiro, né, você tem lá a USP, você tem a UFPR no Paraná, vou colocar fora aqui, está dentro, tá? Tem a Universidade Federal de Mato Grosso, tem a Universidade Federal do Paraíba, tem a Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Então, nós estamos aí em rede no Brasil inteiro, em especial numa rede mais específica aqui no Paraná. E aqui no Paraná, ao integrar o Instituto Federal do Paraná, integrou-se também problemas novos de pesquisa e possibilidades novas de pesquisa a esse grande
grupo de pesquisadores. Né? Sobre o Lila, vale ser observado algumas questões importantes e o porquê de ser observado como uma iniciativa significativa de indicação de trabalho contra-hegemônico, pautado nos valores guias de micropolítica, de abordagem CTS, que redefine o horizonte de formação, de valorização da técnica como instrumento de emancipação, entre outros que o Sidney citou. Tá? Entre essas questões estão os objetivos pedagógicos e científicos do projeto. Sua característica, primeiro, de indissociabilidade entre pesquisa, ensino, pesquisa e extensão, relacionada à compreensão de formação integral e de produção do acesso ao conhecimento científico, e a problematização do que se considera como alfabetização científica e sua relação com a compreensão do que é língua, linguagem, sujeito, contexto de interação cultural. Né? Sobre os objetivos pedagógicos e científicos do projeto, com base na pesquisa que resultou no Lila, foi possível levantar atividades que parecem ter o potencial de contribuir para o desenvolvimento de letramentos acadêmicos e científicos, todas elas relacionadas a práticas letradas, contextualizadas no ambiente acadêmico e científico, o que é muito possível de acontecer dentro dos institutos federais. Tá? Práticas que envolvem a relação entre ensino, pesquisa e extensão de maneira indissociável, por razão da compreensão que o processo que envolve os letramentos acadêmicos científicos não pode dissociar o ensino do letrar, da pesquisa dos processos desse letrar e da integração desse processo com a produção e o acesso ao conhecimento científico, em dado contexto sociocultural. Com base no levantamento de demandas de letramentos, as pesquisadoras estipularam os principais objetivos do projeto, né, que desenhou-se ao longo de 2020 e ficou pronto em julho de 2020. Conforme artigo apresentado na revista Letras, edição especial de 2020, os objetivos do projeto foram colocados ali. Visando cumprir os principais objetivos do Lila, nossos objetivos específicos são planejar e oferecer oficinas, cursos, palestras presenciais e à distância para alunos de graduação, pós-graduação, pesquisadores, professores da educação básica, externos da comunidade em geral, e integram-se agora os alunos do ensino médio. Organizar eventos relacionados à alfabetização acadêmica e científica para graduandos, graduados, pesquisadores e comunidade externa. Vai integrar-se agora o ensino médio. Já vou explicar porque vai integrar-se ainda o ensino médio. Coordenar a formação de tutores para dar suporte à redação de graduandos, graduados, pesquisadores e comunidade externa. Desenvolver diretrizes e rúbricas para orientar o ensino e a avaliação das práticas de leitura e escrita dos gêneros acadêmicos. Observem aqui que vai desenvolver diretrizes e rúbricas dentro de objetivos específicos de formação de letramento acadêmico por esse conjunto de pesquisadores relacionados às demandas que existem na formação desses alunos, na relação com esses alunos, com os professores que participam desse processo de formação, não é nada de cima para baixo. Tá? Promover oportunidades e instrumentos de divulgação científica em espaços não acadêmicos, a fim de promover a participação da sociedade, cooperar com a formação continuada de professores de escolas públicas da educação básica, a fim de capacitá-los para trabalhar com gêneros de divulgação científica, para promover a popularização da ciência, apoiar ações em prol da parceria universidade-escola, orientando os alunos a atuarem nas diversas possibilidades das ações mencionadas, com vistas à oficialização dos programas de extensão, dos programas de graduação. Sobre as práticas, sobre as práticas relacionadas ao fazer acadêmico e científico, não se pode ignorar ainda como as pesquisadoras observam, no mesmo artigo citado aqui, questões que envolvem esse processo e que devem ser consideradas no que tange a compreensão de letramento e do que consideram a alfabetização acadêmica científica. Eu achei importante trazer isso para vocês. Tá? Além do que se compreende por língua,
linguagem, em sujeitos envolvidos nos contextos de produção acadêmica e científica e seus processos de interação, questões que ficam implícitas no artigo citado, que vamos observar aqui com um pouquinho mais de atenção. Observamos ainda que essas questões devem ser consideradas na significativa importância que julgamos ter o projeto Lila, no que tange o desenvolvimento dos valores guias contra-hegemônicos para reinventar o ensino médio. Vejamos. No que diz respeito à questão do conceito de analfabetismo ou iletrismo, segundo as autoras, muito do que se tem produzido sobre esse conceito tem sido pautado numa compreensão de autonomia do desenvolvimento linguístico-cognitivo individual, como se o alfabetizar-se estivesse relacionado ao acesso individual a um instrumental, a língua, como um indivíduo isolado, ao acessar um instrumental, que é a língua, e a sua mecânica, o uso da língua, se tornasse alfabetizado ou letrado, de forma autônoma. Forma que as autoras criticam por ser uma forma de compreensão que ignora a produção sociocultural dinâmica que é a língua, seus contextos, seus usos, seus interlocutores. Uma forma de compreensão atrelada ao modelo de língua, linguagem, sujeito autônomo, que não explica a realidade, mas que, de alguma maneira, está relacionada ao que tange acessar um instrumento de significação. Então, é aquela ilusão de que dominar um instrumento, que é a língua, e a sua mecânica de uso é suficiente para ser alfabetizado ou ser letrado. E essa forma de pensar se estende aos demais níveis de educação, né? As autoras observam ainda que esse modelo de compreensão justificaria uma compreensão de analfabetismo. Então, se isso é ser alfabetizado, o oposto disso é ser analfabeto, sustentada numa visão de déficit do aluno. Então, se ele não domina um instrumento e a mecânica de uso, ele tem um déficit, ele é analfabeto. E isso em todos os níveis de formação, né? Esse instrumento e a mecânica de uso desse instrumento, do nível mais básico ao nível superior. Ignoram aí o processo sociocultural nos quais esses indivíduos se constituem e dos quais participam. Eles não acessam só a realidade por meio desse instrumento e da mecânica desse instrumento. Conhecimento de mundo, conhecimento da vida, as vivências, as experiências, a cultura, o lugar onde esse indivíduo nasce, as relações sociais que ele tem, moldam, conduzem, possibilitam a compreensão de mundo desse indivíduo. Não ter acesso a esse instrumento e a mecânica de uso dele, ser sinônimo de analfabetismo, é algo que não cabe, né? É uma forma de compreender que se estenderia ao ambiente universitário e aos processos de leitura e produção nesse contexto também. Então, o aluno entra na universidade, por exemplo, não domina os instrumentos de produção escrita e de leitura, não domina a mecânica, né, e ele é considerado um analfabeto funcional, um analfabeto em nível superior, e assim por diante. Há uma crítica a essa visão. Oi? Você quer que continue passando os slides ou paramos aqui? Eu deixei parado, pode deixar parado aí. Então tá, você tem mais 10 minutos, tá? Ah, meu Deus. Jesus. Então tá. Relacionado ao conceito de alfabetização e analfabetismo, estaria o conceito de letramento. Então, letrados seriam os que tiveram acesso e sabem utilizar os instrumentos linguísticos, e correlacionado ao conceito de letramento, estaria o conceito de letramento científico e letramento acadêmico, que as autoras compreendem como relacionados, mas diferenciados entre si. Então, a alfabetização científica seria uma coisa e a alfabetização acadêmica outra. A alfabetização científica estaria ligada à compreensão dos contextos de produção científica, ou do fazer científico, né? Do contexto do laboratório, do contexto social, e a alfabetização acadêmica estaria relacionada com o conhecimento da forma de produção do conteúdo no ambiente da academia. Conscientes de que alfabetizar, letrar cientificamente e academicamente é proporcionar práticas de produção e acesso à ciência em dados contextos. Então, uma outra visão
do que seja permitir esse letramento no contexto da academia. Tá? As autoras justificam a importância do projeto, que é o Lila, e de quanto seus objetivos são significativos no atendimento a letramentos necessários e emancipatórios, portanto, letramentos conscientes. Observamos e complementamos ainda que essa compreensão de alfabetização e letramento reafirma o que Álvaro Vieira Pinto já nos ensina quando observa que o ato de ler ou escrever em si mesmo não passa de uma habilidade lúdica, um jogo de decifração, um reconhecimento de sinais gráficos arbitrários, que só ganha valor e sentido pelo conteúdo do saber real que permite adquirir. Então, de nada adianta ter acesso ao instrumental e à mecânica de uso, se não tem acesso ao que produz esse instrumental nessa mecânica de uso, que é o conhecimento. E no caso do nível de formação profissional, na graduação e na pós-graduação, é o conhecimento científico, né? O adulto que precisa aprender, em princípio, a totalidade do saber existente no seu tempo. E precisa ter acesso a esse instrumental, precisa ter acesso ao conhecimento da mecânica desse instrumental, mas, acima de tudo, precisa ter isso contextualizado, compreendendo as práticas sociais onde esse instrumental e essa mecânica é utilizado, certo? Então, o Lila, ele vai trazer essas possibilidades, o Lila pretende, né, trazer essas possibilidades. No momento atual, no Campus Paranaguá, né, baseado em toda essa fundamentação e essa compreensão de formação, de letramento, o que a gente está fazendo? Né? O que eu coordeno nesse momento o projeto no Campus Paranaguá. E eu realizo ações específicas relacionadas ao objetivo geral do grande projeto. Eu conduzo, nesse momento, um programa de entrevistas. Pode passar, agora ali eu acho que tem no próximo slide aí, no finalzinho, mais para frente um pouco, por favor. Mais para frente um pouco, por favor. Então, o Lila Paranaguá, nesse momento, a gente tem um programa de entrevistas, que é com podcast e vídeo, né, chamado Só Sei Que Foi Assim. É um programa que entrevista professores acadêmicos do litoral do Paraná, onde a gente discute questões de letramento desses professores, histórias de vida deles mesmo, como é que eles se formaram, qual o caminho que eles percorreram, né, como eles aprenderam a ler, como eles aprenderam a escrever, as práticas que eles vivenciaram de desenvolvimento da leitura, da escrita, como eles foram se tornando acadêmicos mesmo, depois, nesse contexto, foram vivenciando a experiência da produção acadêmica e científica, fazendo mestrado, fazendo doutorado, depois atuando como docente do ensino superior. Então, essas entrevistas giram em torno dessas questões e tem como objetivo principal quebrar uma barreira entre os alunos nossos, né, do litoral inteiro, do médio, do técnico, do integrado, do regular, do ensino superior, da graduação, conhecer essas histórias e perceber, né, que a produção escrita, que essa alfabetização, que esse letramento, ele é muito mais o resultado de um processo de vivências, experiências e práticas sociais que permitiram a esses indivíduos traçar esse caminho, né, e conhecer esse caminho. E para divulgar o programa, a gente está usando hoje algumas plataformas, a gente está usando o EduPlay, o YouTube, a gente está lá no Facebook, a gente está no Instagram, para conhecerem o projeto, se vocês quiserem, depois eu passo os links para vocês, né, o programa. Além do programa, nesse momento também, eu estou coordenando no campus uma pesquisa, aí sim, eu falei lá há algum momento atrás, eu falei, por que ainda não está o médio ali? Porque a gente agora, quando a gente entrou em 2020 e colocou como problema a questão do ensino médio, né, porque o Instituto Federal tem ensino médio, diferentemente das outras universidades que estavam desenvolvendo o projeto antes da gente se integrar ao projeto, o Instituto Federal tem o médio. Então, o que a gente precisou fazer? Desenvolver durante o ano de 2020 todo um instrumental de pesquisa que possibilitasse aplicar no ensino médio, na graduação e na pós-graduação do campus Paranaguá e de alguns campos do Instituto Federal que também participam do projeto,
né? É uma pesquisa que vai buscar a demanda específica do Instituto Federal do Paraná. Né? Então, nesse momento, eu estou coordenando também, né, essa pesquisa. Então, a gente está com um projeto, como o Lila tem um aspecto de indissociabilidade, a gente está com ensino, está com pesquisa e está com extensão, que é o programa de entrevista, está relacionado à extensão, né? Existem projetos de ensino, dos quais eu estou integrado, né? E nesse momento a gente tem a questão da pesquisa, que está levantando essa demanda específica do campus Paranaguá. Então, para concluir, pode ir lá para o último slide, por favor, Lucas. O último mesmo. Eu quero voltar a agradecer, né, o convite a todos que estão apoiando a realização dessa mesa e principalmente vocês que tiveram paciência para me ouvir lendo. Fazemos palminhas, né, para os palestrantes, e acho que a gente está, finalizando o nosso congresso com uma mesa muito especial, né? Então, assim, a professora Nádia levantou a mão, passa a palavra? Não? Eu fui dizer um oi para todo mundo. Obrigada, professor Sidney. Obrigada, Rosana, que faz tempo que eu não vejo. O professor Sidney falou ali uns 2, 3 slides que me fez um flash que eu preciso refletir ainda, mas foi uma luz no caminho de uma reflexão que eu estava tendo há um tempo e não via saída. Muito obrigada aí. É isso. Estou aqui escutando. Foi sem querer que eu levantei a mão. Professora Sara, algum comentário? Queria parabenizar a organização da mesa, agradecer aí professor Sidney, Rosana. Só tem um comentário, né? Dentro da psicologia nós trabalhamos com a categoria teórica projeto de vida, né? Então, é uma categoria para nós muito cara, porque essa categoria orienta, né, que o ser humano sem um projeto vital nem levanta da cama, né, está morto. Então, todo dia a gente espera um novo dia, um vir a ser, né? E se distingue na orientação de que este projeto ele não é só o curso da vida material e não material, externo e interno, mas tem um senso de direção, né? Então, o projeto pode ser entendido como uma necessidade humana, né? De satisfação e de participação na sociedade como um todo, né? Falar em projeto de vida não remete necessariamente ao indivíduo descolado do social, de jeito nenhum, né? A gente tem autores, por exemplo, antropólogo Gilberto Velho, né, que pesquisa projeto de vida. Lá em Cuba, nós temos o Miguel D'Angelo, que trabalha mais de 10 anos com essa categoria, né, de projetos vitais, que estão ligados à temática da identidade. Então, de repente, a gente faz um debate mais tarde, né? Já convido aí, porque é uma categoria, lógico, que está sendo apropriada no discurso, né? Tanto da política educativa do ensino base, como do ensino secundário, sem o aporte teórico necessário, não é mesmo? Assim também como a categoria competências, né? Que merece uma reflexão crítica, né? Eu acredito também, como Martim Baró, nós que somos professores, etc., não podemos cair no fatalismo, né? Tá aí, ó. Fizeram essa política, a gente vai ter que se adequar a essa política, né? A matriz agora é essa, nós estamos tudo lascado, né? Então, a mesa, né, faz essa reflexão muito importante sobre letramento científico, sobre educação tecnológica, mas também deve ser um chamado, né,
para uma reflexão sobre o que é ciência, né? E Vygotsky sempre foi um cientista revolucionário. Então, nós temos que pensar de uma forma revolucionária, né? Senão a gente vai estar seguindo, né, o ordenamento dessa desestabilização, desincronização que o Hartmut Rosa fala da sociedade e, de certa forma, nos adaptando, né, a colocar band-aids aí nessa máquina mortífera do capital. Então, a gente realmente tem que fazer uma educação contra-hegemônica, uma educação realmente que vai atender, né, essa diversidade, né, de projetos de vida, né, de prerrogativas dessa geração que está vindo aí, né. Tem um sociólogo francês, né, Michel Maffezoli, que fala muito, né, da necessidade de se reencantar com o mundo. Então, uma juventude sem um vir a ser, sem um projeto, né, sem desejo, né, ela sucumbe, né, vai cair naquilo que a gente chama de depressão, desfiliação, né, desfiliação social, né. Então, são temas, né, lógico, que não se esgotam numa mesa. Se a gente tivesse tempo, a gente podia discutir tudo isso, não temos, infelizmente, né? Também depois de 3 dias de congresso, e ainda vocês no IFPR também tiveram uma maratona aí, mas, assim, fica o convite para uma próxima, né? Tanto para a Rosana quanto para o professor Sidney, para a gente aprofundar, né, esses referenciais teóricos, né, essa ideia de agenciamento também, que é interessante, e essa discussão de redes, né, de redes sociotécnicas, né, o que é uma rede, afinal de contas, né, na praxis, né, usando um conceito filosófico do fazer, né, do que fazer, da nossa prática cotidiana, né. Nós temos uma boa ideia, uma boa intenção e temos que ter uma boa ação também, se a gente quiser realmente transformar essa sociedade, né, que está posta aí, né, de uma maneira em que realmente a nossa vida, que é de certa forma institucionalizada dentro da escola, né, não seja assim esta algema e seja assim mais libertária, mais emancipatória, né? A escola é fundamental. E esse debate, né, sobre ciência e tecnologia é fundamental também. Então, eu só tenho a agradecer e meus parabéns à Evelyn, ao Lucas, e meus agradecimentos. Muito obrigada. E já fica o convite aí, né? Vamos fazer aí um seminário para frente, né? No que vem, temos outra conferência. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Foi um prazer mediar essa mesa. Eu também poderia debater aqui bastante sobre a questão da política educacional, né? Mas eu acho que a gente pode abrir depois um encontro, né, para trabalhar especificamente essas temáticas, né? Mas só aprendizado com vocês, sobre o processo da construção dessa mesa, né, já foi um super aprendizado. Obrigada por contar com vocês e a gente vai se encontrar mais vezes. Vamos abrir a câmera para a gente tirar uma foto, para ficar registrada na memória, né? Que legal! Espera aí, deixa eu... Calma. Quem não tem memória não tem história, né? Opa! Gente, obrigada, Marilis. Obrigada, meu companheiro aí, me suportando todos os dias, Lindomar, Paula, toda a equipe do projeto
Grande prazer estar de aqui. pesquisa. Lindomar está convidado já para o nosso grupo. Maria de Fátima, muito obrigada, professora, por acompanhar. Sua presença muito importante, um grande abraço, que seja uma sexta-feira maravilhosa de descanso e de sensação de missão cumprida. Ok, gente? Obrigada, Sidney, Rosana, Evelyn. Um grande abraço a todos. Muito obrigado também, foi muito bom, né? Uma grande satisfação mesmo poder estar partilhando aí umas ideias